Recentemente, é um fato que obras de games estão sendo adaptadas para as telonas. Para ser mais exato, esse projeto existe desde sempre, mas só esse ano está explodindo de adaptações. A gente tem os primeiros filmes do Mortal Kombat, que é meio esquisito, a gente tem o primeiro filme do Mario, que é muito esquisito, e até outras obras mais brisadas como Jogada número 1, que trata sobre games. Mas fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou citar 5 adaptações de jogos, com 2 séries, 2 filmes e 1 anime. E eu sei que esse ano de 2024 vai sair muitas adaptações ainda. Sério, só pelas prévias que a gente já tem vai ser uma explosão de adaptações. E pra combinar com explosão, vamos falar de Fallout, que também começa dessa mesma maneira, já dizendo pra nós nos primeiros minutos como é que a série é e como vai ser o ritmo dela, apresentando logo o vilão e logo em seguida a nossa protagonista. E sim, essa série já é uma explosão por si só, desde a protagonista que parece aquela pica-pau e desde o lugar que ela vive, que parece ser tudo certinho e regrado, até porque depois da gente ver aquela explosão nuclear nos primeiros minutos a gente vai pros Vaults, que são lugares criados justamente para sobreviver de bombas nucleares. São como alguns bunkers que a gente tem hoje em dia, só que bem mais tecnológicos. E engrenando na tecnologia, a gente vê um avanço muito diferente do nosso mundo. Por mais que ela se passe no futuro, ela representa bastante os nossos anos 60 e 70. De que como o povo daquela época viria o futuro diante dos olhos deles. Então a gente vê aqueles robôs e inteligências artificiais que a gente via só em desenho ou em filmes antigos. Só que aqui é realidade. E essa época que a gente está conversando é justamente sobre a Guerra Fria, que dita muito do mundo de Fallout. Até da tecnologia que se desenvolveu de coisas nucleares, até de assuntos de política como a guerra de capitalismo e comunismo. Então pensa em um futuro alternativo, onde a Guerra Fria continuou e a energia elétrica não se desenvolveu. Esse é o mundo de Fallout. Além da gente ter os Vaults, a gente tem um mundo totalmente quebrado por fora, que eu não quero dar muitos detalhes, porque seria spoiler. Então tenta pensar como é que o planeta se desenvolveria a partir de 100 anos de radioatividade. Pois é, não é brincadeira não. E sim, eu quase me esqueço, Fallout é um jogo que eu sinceramente ainda não joguei, porque essa série não requer que você tenha jogado ou saiba de alguma coisa antes. Ela por si só te dá o universo dela de mão beijada. Mas pra você que jogou, a série conta com inúmeras referências dos games. Sério, foi uma baita surpresa desse ano a série do Fallout, eu recomendo demais. Ela consegue ser tensa, divertida e misteriosa ao mesmo tempo. Caralho, explodiu outra bomba nuclear, vamos sair correndo daqui, antes que a gente fique com sequelas da radiação, porque eu aposto que foi isso que aconteceu com esse primeiro Sonic aqui. Quem se lembra desse Sonic, que foi completamente linchado pela comunidade e depois voltou a ser um ser normal? Essa entidade demoníaca veio se auto-intitulando como Sonic em um filme que contaria a história do Sonic, mas com um grande apelo dos fãs eles conseguiram consertar isso. E com mais uma surpresa que foi o filme quando ele saiu, que ele foi bizarramente muito bom, e sendo na época o último filme do Jim Carrey, que é um ator muito querido por todos nós, que amassou como Robotnik. Mas aqui eu não venho falar desse filme, eu venho falar da continuação dele, que continua mantendo o mesmo padrão de qualidade. A gente acaba o primeiro filme com promessas de novos personagens, e tudo isso é atendido no segundo filme, porque nesse segundo filme a gente tem o Tails e o Knuckles, e também a volta do nosso querido Robotnik, que o mesmo afirmou que só voltaria a atuar em um papel que fosse bom. E ora bolas, quem é o Robotnik em Sonic 2? Então se o público gostou, o Jim Carrey gostou, quem sou eu para dizer algo? Eu realmente não tenho muito o que dizer, ele é um clássico Sessão da Tarde, uma animação bonita, uma história simples e muito divertida. É um filme perfeito para você assistir com a família ou com amigos, ou até sozinho e acabar que nem essa criança aqui. Shadow é esse carinha! O Shadow, cara, o Shadow, véi! E depois das crianças dormirem, depois dos 2 filmes do Sonic, bora diminuir um pouco o ritmo aqui. Vamos ter um papo aqui só com os marmanjos, porque vamos falar de um jogo demoníaco que teve uma adaptação angelical. E eu tô falando de Arcane, que é uma adaptação do jogo LoL, ou League of Legends, que pelo amor de Deus, esse jogo é que nem uma droga pesada. Se você não conhece, não procure saber. Se você conhece, procure desconhecer. Eu não tenho um histórico legal com LoL, eu tenho muita coisa a se resolver com esse jogo. Mas ele praticamente é um jogo MOBA, que você tem seus bonequinhos e você tem que destruir a base inimiga. Porém, as histórias dos personagens e de todo o universo que esse jogo habita é praticamente outra coisa. Tem pessoas que são focadas em apenas conhecer e contar a história dos personagens. Pensa em um grande MCU literário. É isso que a lore de LoL é. Então a série Arcane pegou um pequeno pedaço dessa lore para transformar em série, que é um recorte de um tempo muito específico das cidades de Piltover e Zaun, que são 2 cidades que exploram várias subculturas artísticas. Piltover como sendo a capital e algo bem mais robusto e sério, e Zaun sendo mostrado como subúrbio e tendo várias outras expressões artísticas. E aqui a gente acompanha um núcleo de personagens do começo até o fim, que em grande parte é a Jinx e a Vi. Ambas começam de um mesmo ponto de partida, mas acabam sendo totalmente diferentes. Então a série vai flertando nessa disputa entre as duas e apresenta novos personagens toda hora. Então a série vai caminhando entre essas incertezas e passando o tempo. E cada vez que passa os episódios vai sendo adicionado mais personagens e mais camadas para as cidades. E nisso eu tô falando da estética, porque a animação em si
si já é outro mundo. A gente vê claramente uma base do que a gente viu em Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas não é só isso, não é só mais uma cópia. Aqui eles pegam e melhoram 300 vezes mais, com cenas que misturam um 3D com um 2D, com um cartoon, com um cômico e... Sério, eu não tenho palavras pra descrever, eu não tenho estudos pra descrever. Essa série consegue ter uma personalidade gigante e muito autoral, que dificilmente você vai ver algo parecido por aí. E novamente, você não precisa jogar o jogo pra ter acesso a essa série. Até porque os próprios jogadores talvez nem conheçam a história do jogo. Porque a empresa não dá de mão beijada. Ela lança um boneco e ela lança a história dele. Então a gente tem que acompanhar histórias de outros bonecos que se interlaçam, ou contos que a empresa solta de vez em quando. Mas como eu disse, é praticamente outro departamento só da história do jogo. E por si só é muito bem trabalhada, ao contrário do jogo em si. E sim, eu não tô brincando o quanto que esse jogo é odiado por todo mundo, e com razão. Mas eu fico feliz que a skin que eu comprei em 2015 valeu a pena. Porque hoje eu vejo a contribuição que a Arkane fez para o mundo artístico, e eu fico muito mais esperançoso por um futuro que tem por vir. E se você nunca assistiu, por favor, dê uma chance a Arkane. Depois de sair desse clima pesado que foi Arkane, vamos falar de Mario. Vamos subir em algumas caixas, pegar em cogumelo, sair do armário. Porque muito mais além disso, e da nostalgia em si, o filme do Mario é um puta de um filme. Com certeza, quando eu vi o trailer pela primeira vez e vi que a Illumination tava fazendo o filme do Mario, eu olhei torto, eu tenho que assumir. A gente conhece o histórico suspeito que a Illumination tem com filmes, mas que bela surpresa foi assistir Mario nos cinemas. E uma grande lição de não jogar o livro pela capa, apesar que a Illumination merece esse título. E como o primeiro jogo foi de Mario para a indústria dos games, um jogo revolucionário, esse filme conseguiu quebrar paradigmas das adaptações de uma maneira incrível. Muito antes da moda de hoje em dia de existir live action, existia um live action do Mario, que por si só já é uma creepypasta que serve para um vídeo só. Quanto mais você descobre sobre esse filme, pior ele fica. Então, por favor, vamos pro futuro, pro novo filme do Mario, que aqui conta a história de dois encanadores italianos, o Mario e o Luigi, que justamente por entrar em alguns canos meio suspeito, vai por um mundo mágico, e de cara conhecem a princesa Peach, que já é um quebra total do roteiro dos games, porque nos games original, o Mario tinha que salvar a princesa, mas nesse filme a princesa vai junto com o Mario, e ainda mais ensina ele a como ser o Mario. Porque é claro que quando a gente conversa sobre obras muito antigas, tem esses problemas. Mas com certeza isso não foi o foco do filme, e sim um dos motivos desse filme ser bom. Um outro que eu tenho que acrescentar é o Bowser, que serve como um vilão aqui perfeitamente, tanto entregando memes pra gente de fora e tanto a vilania dentro do filme. Eu não tenho muitos detalhes pra dizer aqui pra vocês, porque é um filme curto e bem direto ao ponto. Mas uou, Illumination, você viu? Se você focar e fazer um filme bom, você vai ganhar lucro. Meu Deus! Oh não, meu malvado favorito 10 não. Será que foi preciso 10 filmes do meu malvado favorito para eles aprenderem isso? E alô, galera do Japão! Arigato! Egito! E não muito menos importante, o último da lista. Porque aqui eu vou falar de Cyberpunk 2077, o anime. Porque de mesmo nome tem o jogo. E se você é muito online nas redes sociais nos últimos anos, eu aposto que você acompanhou o lançamento desse jogo. Se não, aqui vai uma breve história. Cyberpunk tinha planos de ser um jogo RPG em um mundo distópico, justamente em um futuro cyberpunk. Então teríamos tudo que um RPG pode nos dar. Primeira pessoa, armas, diálogos, escolhas, e tudo isso parecia ser magnífico. Realmente dava uma vontade gigante de estar naquele mundo, nem que seja por um pouco. E era essa vontade incessante que habitava nos fãs. Porém, depois de tantas promessas e adiamentos, o jogo saiu. E meu Deus, ele saiu. O que virava um sonho de estar naquele mundo virou um pesadelo. O jogo veio inteiramente bugado e feio. Nada funcionava nele corretamente. O jogo Cyberpunk virou uma piada completamente na internet. Porém, depois de um tempo a gente conseguiu descobrir o motivo disso. Teve vários trâmites comerciais que a gente acabou não ficando sabendo na época. Porém, com o passar do tempo a poeira foi abaixando e o Cyberpunk foi recebendo atualizações frequentemente, resolvendo os bugs e deixando o jogo mais bonito. Então depois de alguns anos começa um marketing gigante para reviver o Cyberpunk. O jogo era o que eles queriam na época que lançaram, porém ninguém mais confiava no título de Cyberpunk. Então, além de todo o marketing natural das coisas, veio um anime de Cyberpunk, que ninguém dava nada por ele. Porque, sério, ele é muito bom, ele é muito digno de comparações com grandes animes que a gente tem por aí. E ele não veio contando nada da história do jogo em si, ele veio meio que contando uma expansão do universo do Cyberpunk. Então eles tinham uma total liberdade de fazer uma história original do Cyberpunk. E fizeram. E o que esse anime borbulhou no TikTok em 2022 é brincadeira. Tanto as músicas que tem no jogo, e tanto os icônicos personagens que esse anime tem. E diante de tanto sucesso que o anime teve, o jogo até recebeu uma DLC com algumas coisas do anime. Sério, eu te garanto, além de não precisar jogar o jogo para saber de alguma coisa, é uma história muito boa com animação perfeitamente boa também. E se você assistir e gostar do universo que ele é, agora tem um jogo que é jogável, que é desse universo. Então, como uma grande história de recuperação, o jogo e o anime conseguiram se superar. E hoje o Cyberpunk virou sinônimo de jogo bom. E se os gráficos eram ruins no passado, hoje em dia são testes de placa de vídeos que fazem nesse jogo. Mas e aí, tem alguma outra sugestão que você queria que estivesse nesse vídeo?
vídeo, até porque adaptações não é o que vão faltar pra nós daqui em diante.